Fala galera, tudo bom? Hoje o vídeo será a história do São Paulo, o maior clube do Brasil. E sem enrolação vamos pro vídeo. No dia 25 de janeiro de 1930 foi assinada a ata de fundação do São Paulo Futebol Clube, nascido da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e uma grande parte dos jogadores e alguns membros da diretoria do Clube Atlético Paulistano, que resolveu fechar o departamento de futebol em 1929, ficando como data magna do clube o dia 25 de janeiro de 1930, dia e mês em que foi fundada a cidade de São Paulo. 22 Conservando as tradições do passado, o uniforme da nova equipe estamparia as faixas vermelhas e pretas em homenagem aos dois times fundadores. 23 O São Paulo ainda herdaria o campo pertencente à Associação Atlética das Palmeiras, a chamada Chácara da Floresta, razão pela qual essa fase, 1930-1935, passou a ser conhecida, apenas recentemente e de modo informal, como São Paulo da Floresta. Como conquistas, o tricolor paulista venceu o Campeonato Paulista de 1931 em seu segundo ano de existência e conseguiu sagrar-se vice em 1930. 1932, 1933 e 1934. Foi também vice-campeão do torneio Rio-São Paulo de 1933. Portanto, o São Paulo FC, clube recém-fundado, estava no topo do futebol local. Um fato extraordinário, mas nem tanto se levadas em consideração suas origens vencedoras. O São Paulo comprou, então, uma nova e suntuosa sede localizada na Rua Conselheiro Crispiniano, centro de São Paulo. O imóvel era um pequeno palácio conhecido como Trocadero, adquirido ao custo de 190 contos de réis. 25 Essa dívida era grande para a época, porém o clube, detentor de um campo como o da Chácara da Floresta e um quadro de jogadores que valia muito, não se deixava abalar. Entretanto, alguns dirigentes andavam descontentes com os rumos do futebol no país e resolveram fundir-se com o clube de regatas Tietê, acabando de vez com o departamento de futebol. Outro grupo, favorável à continuidade da esquadra e liderados pelo Dr. Paulo Sampaio, foi à justiça e em 23 de abril de 1935 impugnou o direito da diretoria fundir o tricolor com o Tietê sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Os sócios obtiveram ganho de causa mesmo após a defesa da diretoria, esta que não teve outra saída senão convocar uma Assembleia Geral. Porém, o artigo 2º dos Estatutos da Agremiação, da época, dizia que somente os sócios fundadores considerados proprietários do clube que somavam 200, poderiam compor a Assembleia. Como a maioria deles era ligada à diretoria, a fusão foi aprovada no dia 14 de maio de 1935. 26 Nesse dia, debaixo de chuva, o departamento de futebol foi oficialmente extinto e desfiliado da APIA. 23 Com a fusão, a parte administrativa foi fundida ao Clube de Regatas Tietê, que incorporou todos os patrimônios físicos e que, em troca, quitaria os créditos do São Paulo e não poderia usar as cores, uniformes ou símbolos do mesmo. Surgia assim o Tietê São Paulo. Após a fusão com o CR Tietê, alguns antigos sócios do tricolor paulista, inconformados com tudo o que ocorrerá, decidiram restabelecer a equipe de futebol, surgindo assim, no dia 4 de junho de 1935, o Clube Atlético São Paulo. No dia 16 de dezembro de 1935 ressurgiria o São Paulo Futebol Clube, que depois de tantos empecilhos e ressurreições, ganhou a alcunha de Clube da Fé do jornalista Tomás Mazzoni. 23, 25 e 27 O São Paulo Futebol Clube recebeu o título de o mais querido durante o período da ditadura Vargas, no qual eram proibidas as ostentações das bandeiras estaduais. Na ocasião da inauguração do estádio do Pacaembu, em 27 de abril de 1940, o tricolor paulista entrou ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores, de todas as rádios, revoltados com a censura, dublaram aplaudindo de pé o time que carrega até hoje as cores vermelho, branco e preto. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva estampava em sua capa a manchete o clube mais querido da cidade, mas foi somente em 1942 que tudo mudou para o São Paulo, com a negociação mais cara do futebol na época, Leônidas da Silva.
Ele foi contratado para que o clube conquistasse seu segundo título paulista. 23 e deu certo. Na reunião que definiria o calendário do Paulista de 1943 na sede da Federação Paulista, um dirigente do Corinthians disse que o encontro não era necessário, pois ao lançar uma moeda no ar, o campeão seria definido. Se desse cara o campeão seria o Corinthians e se desse coroa, ó, Palmeiras, antigo Palestra Itália. Ao ser questionado sobre o São Paulo pelo representante tricolor, o dirigente respondeu que se a moeda parasse em pé o campeão seria o São Paulo, e ainda brincou, dizendo que se parasse no ar a campeã seria a Portuguesa. 28 Realmente até aquele momento o tricolor era tratado como um time mediano que não rivalizava com os rivais supracitados. Dessa maneira se iniciou o campeonato, com o São Paulo disposto a quebrar a hegemonia de Corinthians e Palmeiras. Até que no último jogo, contra o Palmeiras, o São Paulo segura um empate sem gols e conquista o título no ano em que a moeda caiu em pé. 23 Por conta dessa conquista o então Grêmio São Paulino fez uma marcha à noite com um carro alegórico que continha uma moeda em pé somente para ir buscar a taça dos invictos no prédio da Gazeta Esportiva. A partir daí o tricolor do Morumbi faturou 5 títulos na década de 1940, com o Paulista de 1943, e os bicampeonatos de 1945, 46 e 1948, 49. Em 1950, o craque do clube, Leônidas, se aposentou. 30 Junto a isso começou a tomar força um movimento para a construção de um estádio. Então a agremiação sanou suas dívidas e partiu em busca de um terreno para a construção. 31 No terreno da área do que é hoje o bairro do Jardim Leonor, na região do Morumbi, a pedra fundamental foi lançada e em 1953 teve início a construção do estádio, com o futebol sendo relegado a segundo plano. 23 Mesmo assim, o clube conseguiu os paulistas de 1953 e 57. Em 1958, o clube fez uma campanha de busca de sócio pelo interior. Em 1960 o estádio Cícero Pompeu de Toledo foi parcialmente inaugurado, de modo a aumentar a arrecadação do clube. 23 Com todos os esforços sendo desviados para o estádio ainda inacabado, a equipe de futebol ficou o período entre 1957 e 1970 sem conquistar títulos oficiais. Somente após a inauguração total, em 1970, é que vieram os títulos com os paulistas de 1970, 1971 e 1975 e o inédito Campeonato Brasileiro de 1977. Houve ainda os vice-campeonatos dos brasileiros de 1971, 1973 e da Libertadores de 1974. A década de 1980 se inicia com o bicampeonato paulista de 1980, 1981. Em 1984 o time forma os chamados Menudos do Morumbi, com a liderança do técnico Cirinho, em alusão à banda porto-riquenha Menudo, com vários jogadores vindos da base, entre eles Müller. Com esse time conquista-se o bicampeonato brasileiro em 1986 e os paulistas de 1985 e 87. Já sem os Menudos, o clube ganha o paulista de 1989. Em 1990 o São Paulo começa mal e coube a Tele Santana recuperar o time. 23 Já em 1991 o time vence o Paulista e o tricampeonato brasileiro. Logo após, conquista o bicampeonato da Copa Libertadores da América em 1992 e 1993 e o bicampeonato da Copa Intercontinental, antiga concorrência máxima de clubes, também em 1992 e 1993. O São Paulo levou ainda o Paulista de 1992, a Supercopa Libertadores de 1993, as Recopas Sul-Americanas de 1993 e 1994, a Copa CONMEBOL de 1994, a Copa Master da CONMEBOL de 1996 e o Paulista de 1998. Tendo êxitos no Campeonato Paulista de 2000, no Rio São Paulo de 2001 e no Supercampeonato Paulista de 2002 o time parecia engrenado, mas foi somente com uma reformulação no elenco 23 que conquistou, em 2005, o Campeonato Paulista, o Tri da Libertadores e o Mundial da FIFA.
30 após essa conquista, o desmanche no elenco foi inevitável. Durante os anos de 2006, 2007 e 2008 o time tentou a conquista da América novamente, mas sem sucesso. 35 Então coube à equipe se esforçar para a conquista de um feito inédito no futebol nacional, o tricampeonato brasileiro consecutivo na era dos pontos corridos, nos mesmos anos, sob o comando do técnico Muricy Ramalho. Após essa geração vitoriosa que conquistou o tricampeonato brasileiro, o São Paulo venceu a inédita Copa Sul-Americana de 2012 contra o Tigre da Argentina sob o brilho do atacante Lucas Moura. Após o triunfo frente aos argentinos, o clube sofreu um hiato de 8 temporadas sem títulos, mesmo montando bons times nos anos de 2014, vice-campeão do Brasileirão, e 2016, semifinalista da Libertadores, vindo a conquistar, sob a batuta do argentino Hernán Crespo, o Campeonato Paulista de 2021 frente ao rival Palmeiras, sendo este período o segundo maior jejum de títulos na sua história. Em 2022, o São Paulo foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdendo para o Independiente del Valle, do Equador. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil de Futebol de 2023, título inédito para o clube, superando o Flamengo nas finais. 37 Em 2024 o time foi campeão da Supercopa Rei, vencendo o Palmeiras no Estádio Mineirão em Belo Horizonte e obtendo um título inédito, o que fez dele o único clube do futebol brasileiro que conquistou todos os títulos que estão. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e se inscreva para nos fortalecer. E é isso, fui.